Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Daniel Marques secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado Cafu. Deputado César Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar. Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Luiz Estevão. Deputado Manelzinho. Deputado Marco Lima. Deputado Marcos Arruda. Deputado Miquel Paz. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Azim Derrori. Deputado Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Eurípides Camargo, presente. Deputado Filipelli, presente. Tadeu, preciso falar com você. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Azim Derrori, ausente. Deputado Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado
Azinderrore, ausente. 12 deputados. 12 a. Estão presentes os 12 parlamentares. Solicito ao seu secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei de autoria do deputado Filipelli e Luiz Estevo. Dispõe sobre a incidência de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU nos imóveis do bairro Águas Claras, situado na região administrativa de Taguatinga. Projeto de lei do deputado deputado Miquel Paz, concede título de cidadão honorário de Brasília ao mestre Taoísta Luí Paim Lim. Moção do deputado Xavier, reivindica, junto ao comando da Polícia Militar de Taguatinga, a suspensão da aplicação de multas aos agentes comerciais autônomos. Moção do deputado Xavier, reivindica o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, IDAB, que proceda em caráter urgente cadastramento para processo de remoção dos ocupantes das áreas verdes da quadra 605 da região administrativa de Recanto das Emas. Moção do deputado Xavier, reivindica o Instituto IDAB a redefinição do tamanho dos lotes definidos por processo de remoção aos moradores das áreas verdes da quadra 405 da região de Recanto das Emas. Moção do deputado Xavier, reivindica a manutenção da creche da Nova Capa, independente da criação do auxílio creche. Moção de autoria do deputado Daniel Marques, reivindica a providência do Poder Executivo local no sentido de promover a construção de um abrigo para passageiro no trecho entre o Ribeirão Mestre Darma e a passarela da BR-20 em Planaltina, Distrito Federal. Moção de autoria do deputado Daniel Marques, reivindica ao presidente da Companhia de Águas e Esgoto de Brasília providência no sentido de promover a implantação do sistema de esgotamento sanitário de Santa Maria, passando pelo passeio público, observadas as condições técnicas e a isenção da taxa de ligação do referido sistema. Moção de autoria do deputado Manuel Andrade, reivindica a providência do governo do Distrito Federal no sentido de ser permitido o uso de banheiros do ginásio Nilson Nelson pelas pessoas envolvidas nos exames de motorista e aulas práticas de direção que acontecem nas áreas em frente ao ginásio. Moção de autoria do deputado Renato Rainha, reivindica aos excelentíssimos senhores presidentes do Senado, da Câmara, bem como aos demais senadores da República, deputados federais, a manutenção da reforma constitucional do juiz classista na Justiça do Trabalho. Moção de autoria do deputado Azinderrore, formula votos de aplausos e parabéns a desportista Tatiana Lemos pela conquista do bicampeonato do duelo Cleiton de natação realizado em Recife. Moção de autoria do deputado João de Deus, reivindica a providência junto à Companhia Energética de Brasília, SEB, objetivando a instalação da rede de iluminação pública da quadra 204, conjuntos 1 a 8 da região administrativa de Recanto das Emas. Moção de autoria do deputado João de Deus, reivindica a providência junto à Secretaria de Obras do Distrito Federal no sentido de executar as obras de recapeamento asfalto do setor P-Sul, do todo o trecho das vias P4 da região administrativa da Ceilândia. Moção de autoria da bancada do PT, PDT, PPS, PCdoB, hipoteca solidariedade aos servidores públicos federais pela sua mobilização e luta contra a reforma administrativa proposta pelo governo federal. Moção de autoria do deputado Renato Rainha, reivindica ao excelentíssimo senhor secretário de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Sematec, providência no sentido de eliminar o vazamento de dejetos e mau cheiro constante exalado pela estação de tratamento de esgoto do Hospital Regional da Ceilândia. Moção de autoria do deputado Renato Rainha, reivindica ao excelentíssimo senhor secretário de Cultura do Distrito Federal apoio ao Clube do Leitor, Sociedade Cultural e Literária sediada em Taguatinga. Requerimento do deputado Miquel Paz, requer informação à mesa diretora sobre a aplicação do disposto no artigo 11 da Lei Complementar número 13, de 3 de setembro de 96. Requerimento do deputado Marcos Arruda, requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei 1749/96. Requerimento do deputado Odilon Aires, requer ao excelentíssimo senhor secretário de Governo do Distrito Federal fornecimento de informações que especifica. Requerimento da Comissão de Constituição e Justiça do senhor deputado Renato Rainha, requer o desapensamento dos projetos de lei 1453/96 e 1542/96.
Damos início ao pequeno expediente. Desculpe, eu solicito que o senhor secretário continue a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Requerimento do deputado Xavier. Requer o encaminhamento de solicitação de informações do senhor secretário de Educação. Requerimento do deputado João de Deus. Requer o apensamento para tramitação conjunta do projeto de lei 1610/96, 1747/96, 2066/96, de autoria de deputadas Maninha, Lúcia e Geraldo Magela. Requerimento do deputado Eurípides Camargo. Requer tramitação conjunta dos projetos de lei 1147/97, 1232/93. Requerimentos dos senhores deputados, ao final, assinados. Requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 2179/96. Requerimento do deputado Geraldo Magela. Requer a tramitação do projeto de lei 1255/96. Requerimento do deputado Marcos Arruda. Requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei 1685/96. Requerimento dos deputados Filipelli e Luiz Estevam. Requer a retirada do PL 1008/95, de autoria dos seus deputados Luiz Estevam e Filipelli. Requerimento da senhora deputada Lúcia Carvalho. Requer a tramitação conjunta do projeto de lei 1382/96 e 1611/96. Requerimento do deputado Filipelli. Requer recurso número de autoria do deputado Filipelli. Deputado Filipelli, inconformado com o despacho que indeferiu o processo da denúncia contra o comandante da Polícia Militar por crime de responsabilidade, vem nos termos do artigo 5º, inciso 2b do Regimento Interno, apresentar recurso ao plenário, expondo e requerendo o que se segue. Requerimento da deputada Lúcia Carvalho e outros. Requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal a inclusão do projeto de lei número 2350/96 na próxima sessão extraordinária. Mensagem do governador, número 290/96. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 1804/96, que dispõe sobre alteração e destinação de uso dos lotes da área 1 norte, bem como dos lotes MNO e dos blocos QRST do setor de comércio e diversões norte em Braslândia, que se converteu na lei 1233 de 29 de outubro de 96, publicada no Diário Oficial número 211 de 30 de outubro de 96. Mensagem do governador do Distrito Federal. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 262/95, que repristina dispositivo do decreto-lei número 82 de 26 de dezembro de 96 da outras presidências. Mensagem número 292 do governador do Distrito Federal. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 129/95, que obriga os estabelecimentos que exercem atividade de venda ou aluguel de bicicleta, patins e skate a fixarem em local visível a recomendação que especifica da outras providências, que converteu na lei 1235, publicado no Diário Oficial número 211 de 30 de outubro de 96.
Mensagem número 292 do governador do Distrito Federal. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 30/95, que implanta atividade de lazer nas áreas que especifica e que se converteu na lei 1036, de 29 de outubro de 96, publicada no Diário Oficial 211, de 30 de outubro de 96. Mensagem número 298 do governador do Distrito Federal. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2238/96, que altera a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 97 e que se converteu na lei 1240, de 31 de outubro de 96, publicado no Diário Oficial 213, de 1º de novembro de 96. Mensagem número 296 do governador do Distrito Federal. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 601/95, que dispõe sobre a implantação de rótulas ou semáforos nos pontos e conflito entre os fluxos de tráfego do Distrito Federal, que se converteu na lei 1238, de 31 de outubro de 96, publicado no Diário Oficial 213, de 1º de novembro de 96. Mensagem 297. Tenho levado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 645/95, que dispõe sobre a comemoração do momento cívico nas escolas públicas do Distrito Federal, da outras providências, que se converteu na lei 1239, de 31 de outubro de 96, publicada no Diário Oficial 213, de 1º de novembro de 96. Mensagem do governador do Distrito Federal. Tenho elevada a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sancionei o projeto de lei número 2061/96, que dispõe sobre a anistia, sobre a remissão de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e anistia de multas, que se converteu na lei 1232, de 29 de outubro de 96, publicada no Diário Oficial 211, de 30 de outubro de 96. Mensagem do governador do Distrito Federal, número 299. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 94, combinado do artigo 5º, inciso 7 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que sancionei o projeto de lei 1330/94, que veda a comercialização de ingressos para eventos culturais, esportivos ou de lazer, nas condições que especifica, que se converteu na lei 1246, de 1º de novembro de 96, publicado no Diário Oficial, número 214, de 4 de novembro de 96. Mensagem número 300, do governador do Distrito Federal. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2349/96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Distrito Federal para o exercício de 96, no montante de R$1.500.000, que se converteu na lei 1247, de 1º de novembro de 96, publicada no Diário Oficial, número 214, de 4 de novembro de 96. Declaração de prejudicialidade. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em cumprimento do disposto do parágrafo 1º, artigo 146 do Regimento Interno perante o plenário, declara prejudicado o projeto de lei 1050 de 95, de autoria do deputado Rodrigo Hollenberg. Declaração de prejudicialidade. O presidente da Câmara do Distrito Federal declara prejudicado o projeto de lei número 11, de autoria do deputado Odilon Aires. Ata da 71ª sessão ordinária de 22 de outubro de 96. Ata da 70ª sessão ordinária em 22 de outubro de 96. Ata da 121ª sessão ordinária em 24 de outubro de 96. Ata da 122ª sessão ordinária em 29 de outubro de 96. A presidência dispensa a leitura das atas e as dá como aprovadas. Damos início.
Damos início ao comunicado de líderes. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado Asli de Roure. Você vai falar, Euripides? No Marcos Arruda? Você vai falar? Conceda a palavra. Você vai falar em nome da liderança? Não, né? Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Rapaz, eu já falei para você demitir a sua assessoria. Não tem jeito. Hoje eu queimei minha língua. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, galeria aqui presente, moradores de Samambaia, moradores de Santa Maria que estão chegando aí, Recanto das Emas. Hoje é um dia muito feliz para Brasília e até uma chuva, parece que uma chuva de Deus vem abençoar, trazendo o sorriso das plantas e das flores para abençoar hoje um projeto de lei que vem dignificar e dar dignidade ao cidadão, porque a pessoa só torna-se um cidadão quando ele adquire a escritura do seu terreno, a escritura que dá condições dele falar: hoje eu sou um cidadão de Brasília, porque sou proprietário. Hoje eu vou ter um endereço para fazer o meu cadastro, para chegar em qualquer loja, comprar e dizer: eu moro aqui. Hoje eu posso chegar na minha escola e dizer: meus filhos têm o endereço, porque o governo vai me dar a escritura. Mas para chegar nisso, senhores, nós tivemos aqui um projeto de lei do deputado Geraldo Magela e do deputado Benício Tavares, que vai ser assinado pelos 24 deputados que compõem essa casa. Vocês vão sair felizes, como felizes vocês estavam quando descia do ônibus com aquela chuva e vocês molhavam, porque a chuva do amor é a chuva da cidadania. E hoje essa Câmara Legislativa torna-se maior porque dignifica, e todos que dignificam ao seu semelhante, a si mesmo está dignificando. Parabéns, Geraldo Magela, parabéns, deputado Benício Tavares, parabéns, senhores deputados, em ver a situação. Nós teremos a escritura de todos aqueles que estão nos assentamentos. Obrigado. Continuamos com o horário de líderes. Conceda a palavra ao deputado Miqueias Paz. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, queremos primeiramente expressar aqui o nosso apoio, o nosso voto ao projeto dos deputados Geraldo Magela e Benício Tavares, que vai tratar da regularização dos lotes nos assentamentos do Distrito Federal. Estamos aí apoiando e parabenizando tanto o deputado Benício Tavares como o deputado Geraldo Magela, que são autores do projeto. Eu gostaria de comunicar à presidência desta casa e aos nobres deputados que recebi um ofício do ministro da Agricultura e do Abastecimento, senhor Arlindo Porto, e esse ofício interessa diretamente ao deputado César Lacerda também, porque me acompanhou na empreitada na qual nós tentamos prender o deputado Fernando Gabeira por tráfico internacional de drogas, em que o ministro da Agricultura disse que o seguinte, abre aspas, aduziu ainda que a Instrução Normativa SRF número 18, de 4/3/85, veda a entrada no Brasil de cannabis sativa por se tratar de produto entorpecente e de uso proibido. E, além disto, ele encaminhou ofício à Polícia Federal, pedindo a instauração de inquérito policial
contra o deputado federal Fernando Gabeira pelo tráfico de drogas que ele fez tentando importar sementes de maconha. Eu gostaria também de prestar um esclarecimento da tribuna desta Câmara, porque o Correio Brasiliense, de sábado, soltou uma matéria, uma notinha, que foi plantada por alguém que desconhece completamente as atividades da Polícia Civil, informando que corre na Corregedoria de Polícia uma sindicância ou um inquérito policial para apurar o envolvimento de policiais civis da 1ª DP com comerciantes da área. Isto é mentira. Quem passou essa informação para a imprensa é um irresponsável e que está querendo fazer politicagem suja. Eu tenho aqui em minhas mãos uma certidão da Corregedoria de Polícia dizendo o seguinte: certifica que nesta Corregedoria, na presente data, dia 1º de novembro de 1996, inexiste sindicância, inquérito policial ou qualquer procedimento instaurado especificamente para apurar suspeitas de recebimento de dinheiro de empresários por parte de policiais civis lotado na 1ª Delegacia de Polícia. Então vejam que é uma mentira deslavada de alguém que está querendo fazer politicagem e utilizando-se de mentira para poder denegrir a imagem dos policiais da 1ª DP, que merecem o nosso elogio, que merecem o nosso reconhecimento pelo trabalho sério, competente e honrado que tem feito em prol da segurança pública do Distrito Federal. Ao doutor Ulisses Moreno e a todos os policiais da 1ª DP, fica aqui o meu reconhecimento e a minha solidariedade com relação à nota que esse irresponsável mentiroso plantou no jornal. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo. Peniel, você que vai falar? Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco, pela liderança do PSDB. Você já... Não tem problema, não. Senhor presidente, eu quero agradecer ao líder do PSDB, deputado Marcos Arruda, por nos conceder o privilégio de falar em nome da liderança do partido nesse momento, e a ocasião em que, o nome do PSDB, do nosso líder, nós gostaríamos de cumprimentar os moradores de Samambaia, os moradores também de Recanto das Emas e tantos outros que aqui estão para acompanhar a aprovação do projeto que vai dar a escritura definitiva dos lotes. O PSDB vai votar favoravelmente a essa proposta e estará acompanhando o pleito dos senhores. Senhor presidente, eu queria fazer aqui eu não vou chamar de denúncia, mas eu vou chamar de uma manifestação de preocupação com os desdobramentos que vêm ocorrendo na Fundação Educacional, mais especificamente na rede de ensino pública do Distrito Federal. Ontem eu fui procurado aqui pela Associação dos Professores de Ensino Religioso, a chamada ASPER, através do professor Francisco França e representantes de vários segmentos, como a Arquidiocese de Brasília e o COPEV, mencionando aqui que o governo do Distrito Federal está assumindo um comportamento, especialmente na área de educação, que não nos parece o mais correto, em relação aos professores de ensino religioso. Segundo uma recente decisão do Congresso de Educação do Distrito Federal, que aprovou a continuação da garantia de ensino religioso com a participação de alunos, pais, professores e servidores, e também apontou a carência que existe de professores de ensino religioso nas escolas, tendo em vista que alguns projetos políticos pedagógicos têm sido apresentados, priorizando outras áreas em detrimento da questão do ensino religioso. E também se estabeleceu naquele congresso a importância que há na manutenção do ensino religioso, que trabalha a parte formativa dos alunos, na dimensão ética e de cidadania e nos aspectos de valorização da vida e da construção da paz. Entretanto, senhor presidente, o governo do Distrito Federal suspendeu os contratos temporários de todos os professores para ensino religioso. Todos do ensino religioso. Significa que esse segmento, ou seja, essa parte da educação do ensino religioso, está sofrendo uma discriminação por parte da Fundação Educacional do Distrito Federal.
E não apenas por esta razão, mas principalmente por uma outra que eu considero mais grave. É que os professores do ensino religioso foram privados de participarem dos concursos de remoção. Ora, se ele é um professor e o ensino religioso é previsto inclusive constitucionalmente, e ele está exercendo o seu cargo, a sua função, dentro dos critérios legais, por que impedir, cercear o professor de ensino religioso de ter o concurso de remoção, de participar do concurso de remoção na Fundação Educacional do Distrito Federal? O que a gente está percebendo é que está havendo uma desativação lenta e gradual para até suprimir totalmente os professores inscritos nos cursos de ensino religioso. Eu acredito que o governo do Distrito Federal, e faria um apelo aqui, já estou concluindo, senhor presidente, a líder do governo, para que, já que ela inclusive é ligada à área de educação e tem defendido com bastante galhardia, a gente até parabeniza o trabalho da deputada Lúcia Carvalho pelo seu empenho, que ela pudesse olhar também agora, junto ao governo do Distrito Federal, pelos professores de ensino religioso, que são tão profissionais quanto os outros. Alguns deles até tiveram a responsabilidade não só de ministrar o ensino religioso, mas ministrando também outras disciplinas, até para que não pudessem prejudicar, já que há carência de professores na Fundação Educacional do Distrito Federal. Então o apelo que nós fazemos é que a líder do governo, bem como os deputados distritais com assento nesta casa, pudessem cobrar das autoridades, especialmente aquelas ligadas à educação pública no Distrito Federal, que fosse dada garantia e condições de tratamento igualitário a todos os servidores públicos que ministram a disciplina do ensino religioso prevista constitucionalmente. Eu faço esse registro e agradeço aqui ao meu líder, deputado Marcos Arruda, que concedeu a oportunidade de falar em nome da liderança do PSDB sobre um tema que é relevante para o Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Zé Ramalho. Presidente, visto da ausência do nosso líder, deputado João de Deus, que deve estar chegando, se Vossa Excelência permitir, gostaria de usar a palavra em nome da liderança do PDT, embora Vossa Excelência tenha chamado. A presidência concede a Vossa Excelência tempo da liderança. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Lúcia Carvalho, senhores da galeria, Samambaia, Recanto das Emas, demais cidades satélites que devem estar se fazendo presente. Daqui a pouco, muito breve, essa Câmara estará dando um exemplo de cidadania para o Distrito Federal. Numa proposta de emenda à lei orgânica, de autoria do deputado Geraldo Magela, Benício Tavares e outros deputados da Casa, todos os 24, o presidente está me informando, irão assinar, onde, no artigo 329, em seu inciso 3º, que previa 10 anos para quem recebeu a concessão de uso nos loteamentos, vai cair para 1/4 desse tempo. Aí sim, será a outorga total da cidadania ao pessoal dos assentamentos, de Recanto das Emas, de Braslândia, do Riacho Fundo, de Samambaia. Cidadania completa para o pessoal dos assentamentos. Obrigado, presidente. Senhor presidente, Com a palavra o deputado Wasni Derrore. Senhor presidente, solicito o direito da palavra da liderança em função do meu atraso em entrada no plenário. Obrigado. A presidência concede a Vossa Excelência o tempo da liderança. Senhor presidente, deputado Geraldo Magela, senhores deputados, moradores aqui das nossas cidades circunvizinhas ao plano piloto, eu gostaria, senhor presidente, de mencionar aquilo que eu considero passos importantes que essa casa concede, dá quando dedica compromisso com a sociedade. Eu acredito que hoje a Câmara dá uma demonstração a Brasília
que tem um compromisso com a sociedade ao votar essa emenda à lei orgânica de autoria de Vossa Excelência, como também de autoria do deputado Benício Tavares. Essa discussão foi introduzida em 1994 e hoje esta casa, a partir de uma longa discussão no interior das lideranças partidárias, chega à votação. E o título de domínio de propriedade, através da política de assentamento que foi desenvolvida nesses últimos anos no Distrito Federal, é um instrumento não apenas de endereço e de cidadania da pessoa, mas aonde dá a cada cidadão o direito de fazer daquele seu patrimônio um instrumento de conquista de uma série de outros benefícios que tem direito. Eu, portanto, parabenizo a população que veio a esta casa pressionar essa votação, como também dizer a cada um dos moradores que eu e a minha bancada, a deputada Lúcia, deputado Cafu, Eurípides, e eu, deputado Asni, além do próprio autor da proposição, deputado Geraldo Magela, estaremos votando nessa proposta, que é uma proposta de direito ao cidadão do Distrito Federal. Senhor presidente, eu ainda gostaria, na manifestação de liderança, de recuperar a discussão aqui introduzida pelo deputado Peniel Pacheco, que esta questão dos professores do ensino religioso é uma questão que também chegou até nós na última sexta-feira. Eu entendo que talvez não haja uma disposição da própria secretaria. Eu creio que é uma questão muito mais de adequar o processo de instrução interno à secretaria, porque eu tenho absoluta certeza que o governador defende, porque eu já vi ele explicitar a sua posição de defesa ao ensino religioso, assim como designa o texto constitucional. Portanto, eu entendo que a nossa bancada irá com certeza aliar este encaminhamento do deputado Peniel Pacheco, até porque já solicitamos uma audiência com o senhor secretário da Educação, já estou concluindo, e tenho absoluta certeza que esta casa, mais uma vez, vai apontar na direção certa de resgatar o direito dos profissionais da educação que têm dedicado com cuidado ao ensino religioso. Portanto, deputado Peniel Pacheco, eu entendo que esta proposição vai contar com certeza com o apoio de toda esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Daqui a pouco vou estar aqui, vou falar com o pessoal lá. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevam. Verifique isso aí para mim, porque está fora da... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados moradores que nos honram hoje com a sua presença aqui nas galerias da Câmara Legislativa. Com grande preocupação, vemos a situação para a qual se encaminham a passos largos as empresas públicas do Distrito Federal. Ainda na semana passada, a SAB foi obrigada a se desfazer de parte considerável do seu patrimônio, vendendo 3 dos seus mais valorizados imóveis, tanto na Asa Sul quanto na Asa Norte. Aliás, todos 3 comprados por redes privadas de supermercados, para poder, com o desfazimento de parte de seu patrimônio, cobrir os rombos de caixa e os prejuízos que essa empresa vem tendo, que estão levando a uma situação de quase insolvência. Lamentavelmente, essa não é uma situação isolada da SAB. Os mesmos prejuízos estão se verificando na Nova Cap, na Ceasa, na Emater, em todas as empresas públicas do complexo administrativo do Distrito Federal, notadamente no Banco de Brasília, que já acumula inédito prejuízo de 60 milhões de reais em menos de 20 meses de gestão do atual governo. Se a moda pega, a SAB começa a vender seu patrimônio para cobrir prejuízo. O BRB já anunciou que venderá parte das suas agências para poder tapar os buracos em seu caixa. O que nós vamos ter a curtíssimo prazo é que as empresas públicas do Distrito Federal terão que jogar fora considerável patrimônio imobiliário de grande valor e de grande potencial de valorização, simplesmente
para poder tampar os buracos decorrentes da má gestão administrativa e financeira a que elas estão submetidas. Estamos vendo o patrimônio público do Distrito Federal, das empresas públicas que pertencem ao povo da nossa cidade, ser dilapidado por essa má gestão. Estamos assistindo a um processo de canibalismo que vai nos levar muito em breve a ver simplesmente o desaparecimento dessas empresas, já que insolventes e sem qualquer patrimônio real e tangível, elas não terão sequer qualquer valor numa eventual possibilidade de que fossem viabilizadas em futuro próximo. Ou seja, estamos vendo todo o complexo de empresas públicas do Distrito Federal, para não falar também na Codeplan, ser absolutamente desestruturado pelos prejuízos, pela má gestão e pela ineficiência administrativa. E como recurso para cobrir os furos de caixa, ao invés do governo arregaçar as mangas e partir para cobrar eficiência e probidade dos administradores dessas empresas, o que vemos é o governo vender parte, praticar o processo de canibalismo, comendo parte do próprio corpo para poder dar uma pequena sobrevida a essas instituições. Nós, como deputados distritais, eleitos pelo povo do Distrito Federal para defender o patrimônio que lhes pertence, precisamos imediatamente pôr um basta a esse processo de desagregação, de diluição do patrimônio público, porque o maior dos pecados que um administrador pode cometer é deixar que pelas suas mãos escoem aquilo que foi traduzido em enriquecimento do povo ao longo de anos de trabalho. As empresas públicas são patrimônio do povo do Distrito Federal e não podemos permitir que elas desapareçam, escoando lamentavelmente pelos dedos daqueles que deveriam ter a responsabilidade de conduzi-las com competência e probidade. Muito obrigado. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, senhores parlamentares, servidores desta casa, eu gostaria de fazer uma saudação aos representantes aqui no plenário, das prefeituras das quadras de Samambaia, Recanto das Emas, os companheiros Juscelino, Diógenes e populares dos assentamentos que estão hoje aqui para apreciarem a votação de uma emenda à lei orgânica assinada pelo deputado Geraldo Magela e outros. Eu estou entre estes outros que no ano de 94 tivemos a oportunidade de apresentar esta proposta de emenda à lei orgânica. Portanto, eu tenho certeza que os parlamentares que assinaram esta alteração da lei orgânica, que permite a vocês terem o direito de terem o documento em mãos daquilo que vocês já estão morando há algum tempo, será efetivado hoje aqui para que vocês possam ter direito pleno sobre a terra que lhes pertence. Portanto, estaremos votando a favor da emenda apresentada pelo deputado Geraldo Magela e outros, entre eles a deputada Lúcia Carvalho. Mas eu queria aqui dizer ao companheiro Peniel, que falou sobre o ensino religioso, que eu também concordo que as nossas escolas tenham. Mas eu tenho feito um debate com os profissionais dessa área, que nós temos que ter um ensino religioso que mostre a história das religiões, que não discrimine as religiões. E eu tenho certeza hoje que em muito a escola não tem dado esse tipo de ensinamento. Ou seja, ainda se discrimina os espíritas, ainda se discriminam aqueles que são protestantes, ainda a religião majoritária é a católica. Portanto, nós temos que lutar pelo ensino religioso, sim, mas aquele que mostra a história das religiões, aquele que preserva a cultura individual de cada família e que respeita o direito do aluno, inclusive, de optar
se a família deseja ou não que ele tenha a instrução religiosa na escola. Então é dessa maneira que eu vou defender e tenho lutado para que tenham profissionais que possam ter esta mentalidade, não aí de induzir a crença, a fé, que cada um de nós tem, como cada um de nós é respeitado dentro da Constituição pela nossa opção religiosa. Portanto, é com esse espírito que eu defendo, sim, que tenha o ensino religioso, mas o ensino que seja eclético, que respeite as religiões e a cultura e a sabedoria popular. Nesse sentido, tem apoiador aqui para preservar o ensino religioso na rede pública e na rede particular. Estarei com vocês na audiência marcada. E, por fim, quero dizer ao deputado de oposição que me antecedeu, criticando a nossa administração nas empresas. Deputado, nós ganhamos esse ano o prêmio através da SEB, tendo sido escolhida entre centenas de empresas no Brasil como uma das mais bem administradas do país. A SEB, que é uma companhia administrada pelo governo do Distrito Federal. Nós temos hoje a CAESB absolutamente saneada e encontramos a CAESB, 30 segundos para concluir, senhor presidente, encontramos a CAESB absolutamente destruída, hoje uma empresa que não dá prejuízo ao governo. Nós queremos aqui dizer que o nosso governo administra tão bem o patrimônio público que não vendeu o autódromo, mas fez uma parceria que vai nos render 10% de toda a renda bruta que lá o senhor que conseguiu o arrendamento por 10 anos, de tudo aquilo que ele fizer render lucro, repassará 10% ao GDF. E ainda vai investir 1,5 milhão em reformas do autódromo. Isso sem que a gente disponha desse patrimônio público. É um empréstimo por 10 anos, de uma forma absolutamente lucrativa. Isso sem falar no camping, sem falar no pavilhão de exposições. Então a oposição está perdendo o discurso, porque nós administramos bem o patrimônio público e estamos recebendo elogios a nível nacional por administrarmos bem as empresas que são exemplo hoje de saneamento em relação ao que eram há 4, 5 anos atrás. Portanto, a gente tem orgulho de ser governo e tem orgulho de administrar bem as nossas empresas. Senhor presidente, com a palavra o deputado Luiz. Pela ordem, eu gostaria apenas de lembrar a líder do governo que orgulho ela deve ter. Agora, não da forma como vem sendo administradas as empresas públicas, que, lamentavelmente, nos últimos 36 anos, ostentam, este ano, o recorde histórico de prejuízo em toda a sua existência. Desmentir os fatos é simplesmente negar a verdade. Nós passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado José Edmar. José Edmar hoje conseguiu se inscrever. Estou tão calado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de saudar os companheiros da galeria que nesse momento vêm a essa casa acompanhar a votação que reduz o prazo de transferência dos seus imóveis. Como já falou, em nome do PSDB, o deputado Peniel Pacheco, é desnecessário reafirmar que todos nós do PSDB estaremos unidos na aprovação dessa proposta do deputado Benício Tavares, juntamente com o deputado Geraldo Magela. Mas, senhoras e senhores deputados, achei curioso nesses últimos 3 dias, como aconteceu mais um fato, mais uma novela, onde entra também a estrutural, deputado Valdir de Ouro. Mais uma vez, é curioso ver a postura do governo nessa situação. Como o Correio Brasiliense cita, moradores interditam a estrada de Itaguatinga, eu gostaria de transcrever nos anais pedir a transcrição nos anais da casa. Necessário que se entenda e que observe, por inúmeras vezes, tenho citado aqui a invasão da Encol como o maior absurdo, como a maior vergonha que tem nessa cidade. As pessoas estão vivendo dentro do esgoto no setor de indústria, dentro da lama,
na maior promiscuidade, sem nenhuma atenção, sem nenhum cuidado do Estado. E ali, inúmeras vezes que já denunciei esse fato, nenhuma atitude do governo foi tomada tomando cuidado com a invasão da Encol. Ora, são mais ou menos uns 400 a 500 barracos que já tem na invasão da Encol. Quero aqui destacar o seguinte, o que é curioso. Na manhã de ontem, interromperam a pista, a Estrada Parque. Interromperam por meia hora, porque queriam tirar 13 barracos para instalar ali um posto de gasolina. E é curioso, para instalar empresário tem que tirar o pobre do lugar, é o mesmo caso da estrutural. Para colocar ali as empresas, as indústrias, tem que tirar o pobre. Tem que tirar o pobrezinho do cantinho para pôr o empresário. Ô partido danado de bom esse Partido do Trabalhador. É o trabalho mesmo, prestigia. E é sempre o contrário do que fazia no passado. No passado ele era o que mais denunciava esse fato. E hoje eu arranco a máscara do PT aqui quando tenta perseguir o pobre. Para que perseguição maior da estrutural? Durante esses 2 anos é perseguição dioturnamente. É o tempo todo em cima da estrutural. Plantando mentiras no jornal, fazendo mentira. É área ambiental, mas é área para empresário. Ali não pode pobre, mas pode rico. Ali não pode ter assentamento, mas pode ter o lixão. A água da estrutural vai lá pro Parque Nacional. Como se a água subisse morro. Tantas mentiras pregadas. A perseguição, a marcação com a estrutural é tão grande, mas a cada dia cai a máscara. Mais uma vez, hoje de manhã, na Rede Globo, caiu novamente a máscara desse partido, desse governo. Hoje o presidente do IDAB vai para a TV Globo informar que não tem recurso para remover o pessoal da invasão da Encol. Ora, 400 barracos que querem sair de lá, que estão no meio da lama, que querem sair de lá, e o governo não tem dinheiro. Esse ano não pode retirar, durante um ano não pode tirar o povo, tem que deixar o povo continuar morando na lama. Agora, interessante, para tirar a estrutural, que está todo mundo arruadinho, todo mundo querendo ficar lá, aí tem dinheiro. Aí quer tirar. Interessante a incoerência desse governo. Incoerência quando no passado votava a favor da estrutural. Incoerência quando no passado pedia pelas invasões. Incoerência que era sempre a invasão dos pobres. Era sempre quem lutou pelo Varjão e teve aqui nessa casa o meu apoio. Lutou pela Telebrasília e teve nessa casa o meu apoio. Lutou por todas as invasões e teve nessa casa o meu apoio. E naquela época, a estrutural, quando tive o apoio de todos os deputados do PT, e que hoje se votam contra a estrutural. Ora, que incoerência! Que beleza de incoerência! Vamos lá, Partido dos Trabalhadores! Vamos fazer alguma coisa de realmente que nos dê orgulho! Vamos resolver o problema, pelo menos da invasão da Encol, que é pequenininho, o pessoal tá lá na lama. Vamos lá! Vamos ter coragem disso! Se tem lote no Recanto, vamos levar o pessoal para o Recanto, e se não tiver, que permitam. Vão levar para a estrutural, ainda cabe os 400 moradores da Encol na estrutural. E lá realmente tem de condição de dignidade, tem condição de as pessoas se assentarem com dignidade, perto de onde trabalham. Portanto, deixo aqui registrado mais esse discurso veemente contra esse partido, que na verdade assume o Buriti com um discurso, e na hora de executar, muda completamente o discurso, pautando a sua vida na política no Buriti em cima da incoerência, em cima da farsa, em cima da perseguição aos pobres. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Calma, Daniel. Calma, Daniel. Calma, Daniel. Calma, Daniel. Calma, Daniel. Calma. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui, primeiramente, seus deputados, deputada Lúcia, deputado Cafu, deputado Eurípides e demais governistas aí. Eu quero perguntar para o Partido dos Trabalhadores se uma pessoa que ganha salário mínimo e meio, tem condições de pagar de taxa de água de 100 a 150 reais. Eu estou aqui com mais de 50 contas de água, em que, no mês passado, por exemplo, está aqui para mostrar, vou mostrar para vocês, logo depois do meu pronunciamento.
era 24, está em 146. Tem cabimento uma pessoa que ganha 1 salário ou 2 salários mínimos pagar esse preço? Qualquer empresa, ela é viável quando você vai extorquir o pobre cobrando uma taxa dessa. Qualquer empresa é viável desse jeito. À custa de quem? À custa do pobre. Tenho mais aqui. Isso aqui em Planaltina, no Jardim Roriz e no setor de oficinas. Tem em Santa Maria, deputado Cafu, deputado Eurípides, a taxa de ligação de água, de esgoto, em que o contribuinte depois paga 100% do valor da água, R$200. 2 salários mínimos, uma taxa de ligação. Será que o pobre de assentamento, a pessoa, a família carente do assentamento, tem condições de pagar uma taxa de água, uma tarifa da CAESB nesse valor que está? Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos meditar com isso. Outra coisa mais que foi feita aqui, senhor presidente, com a conivência de Vossa Excelência, foi tirar recursos de melhoria para os assentamentos. E nós recebemos aqui uma suplementação de 1.500.000, de onde tirava recurso dos assentamentos. Tirou R$900 mil de assentamento. E outra coisa, seu deputado tomar conhecimento. Precisou, inclusive, do líder do PT, Asni Derrolho, levantar a voz aqui para pedir ao presidente que desse pelo menos 30 minutos para ele, como ex-secretário de Finanças, nos ajudar a arranjar uma saída de encontrar esse recurso, ou na verba de publicidade, que só esse ano se gastou 21 milhões no orçamento em termos de publicidade, para que não tirasse recurso do melhoramento de assentamentos. Portanto, eu venho fazer esse protesto aqui e também faço um protesto que recebi aqui hoje do pessoal do Cruzeiro, que a administração regional está tirando todos os trailistas lá. Tem uma listagem aqui no diário oficial aqui da administração, onde ele manda embora os trailistas, os trabalhadores, cobrando taxa altíssima dos feirantes e dos trabalhadores. Outra coisa, senhor presidente, que eu quero denunciar aqui, é com relação à Ceilândia, deputados. Lá tem uma feira de atacado na Ceilândia. Nesse local da feira vai passar o metrô. Os feirantes têm que sair daquela feira e ir para a feira nova. Muito bem, o governo pediu que entrasse na participação e eles fizessem os boxes novos na feira nova. Tudo bem, nós fomos inclusive lá nas reuniões e apoiamos essa atitude porque todos os feirantes queriam fazer. Mas, pasmem os senhores, a administração, a divisão de serviço público da administração, está cobrando dos feirantes a taxa para pagar o engenheiro. Eu estive lá pessoalmente com uma assessora minha, engenheira, que já foi até secretária de obra, pessoa competente, me coloquei à disposição da administração da Ceilândia para ser responsável técnico pela obra. Eles disseram não, tem que pagar a taxa. Eu estou encaminhando ao Ministério Público para averiguar, porque é um absurdo, é ilegal se cobrar taxa para pagar o engenheiro para ser responsável. Falei com a líder do governo aqui, há uns 3 meses atrás, que procurasse na nova CAP, quantos engenheiros tem na nova CAP, que pudesse ser o responsável técnico. Não, a administração insiste em cobrar uma taxa de 20 e poucos mil reais. 20 e poucos mil reais para pagar um engenheiro para fazer a planta da nova área da feira. Portanto, eu acho que não é extorquindo o trabalhador, não é extorquindo o morador de assentamentos com taxas altíssimas de água, de energia elétrica, de melhoria também, que em vários outros assentamentos está se cobrando taxa para fazer esgoto, onde nós fizemos aqui emenda para colocar esgoto e recurso do orçamento para fazer. Não é dessa forma que se administra se dizendo popular e democrático. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Conceda a palavra ao deputado Marco Lima.
passo a presidência ao deputado José Edmar para fazer uso da palavra. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero saudar aqui os companheiros moradores de Samambaia, os moradores de Santa Maria, os moradores de São Sebastião, os moradores do Paranoá, os moradores de Sobradinho 2, os moradores de Recanto das Emas, os moradores de Planaltina, os moradores de Braslândia, os moradores do Riacho Fundo e os moradores de Ceilândia. Nós hoje vamos viver um momento histórico aqui. Esta casa, depois de muito discutir, vai votar um projeto da maior importância para os moradores das cidades novas. Nós, quando elaboramos a lei orgânica, estabelecemos que a escritura definitiva só poderia ser concedida depois de 10 anos da concessão de uso. Muita gente achava que com isso seria possível impedir que os lotes fossem comercializados. Mas a vida, a prática, ela é muito mais ágil e muito mais dinâmica do que a vontade de quem escreve as leis. E muitos lotes já foram vendidos. Infelizmente, a situação permanece irregular, seja para quem recebeu o lote e permanece nele, seja para quem comprou pensando em ter uma moradia. Nós queremos hoje iniciar a votação de um projeto de emenda à lei orgânica que vai, eu tenho certeza, dar dignidade a todos os moradores da Cidade Nova. Dignidade que naturalmente já tem, mas que vão ter a sua situação regularizada, podendo receber a sua escritura definitiva. E podendo, a partir daí, regularizar toda a situação. Desde a possibilidade de ir atrás de financiamento para construir, para reformar, e legalizando toda a situação. E eu acho que nós vamos fazer isso hoje, graças à unidade que nós estamos construindo com o debate franco, sincero e respeitoso. Eu tenho certeza que nós vamos ter o voto do deputado Benício Tavares, do deputado Cafu, do deputado César Lacerda, do deputado Cláudio Monteiro, do deputado Daniel Marques, do deputado Eurípides Camargo, do deputado Filipelli, também do deputado João de Deus, do deputado Jorge Cauí, da deputada Lúcia Carvalho, nossa única deputada hoje nesta casa, deputado Luiz Estevão, do deputado Manuelzinho, do deputado Marco Lima, do deputado Marcos Arruda, do deputado Miqueias Paz, do deputado Odilon Aires, do deputado Peniel Pacheco, do deputado Renato Rainha, do deputado Asli Derrore, do deputado Xavier, do deputado Zé Ramalho, e o nosso voto. Eu tenho certeza que quando vocês saírem daqui hoje, vocês poderão sair daqui com a vitória de terem dado o primeiro passo. Mas eu quero dizer, nós vamos ter que voltar aqui, provavelmente no dia 20, porque este projeto precisa de 2 votações. E as votações têm que ter um espaço de 10 dias entre a primeira e a segunda votação. Por isso, eu tenho certeza que com esta vinda de vocês aqui hoje, vocês vão poder presenciar uma demonstração de unidade, de consenso dentro da Câmara, que não é fácil. Eu quero dizer, não é fácil um projeto ter 24 votos a favor. Não é fácil. E vocês vão conseguir isso hoje,
graças à presença de vocês, graças à mobilização de vocês. Mas vocês vão sair daqui hoje com parte da vitória conquistada. E que nós queremos já deixar, desde já, o convite para que vocês possam estar aqui de volta no dia 20, quando nós vamos votar em segundo turno esta emenda. E aí a vitória será definitiva. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui e nós vamos ter a vitória com certeza. Muito obrigado. Eu vou para a presidência do deputado Geraldo Magela. Você depois dele. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo do Distrito Federal, aqui presente nas galerias, defendendo os seus legítimos direitos. Senhor presidente, para mim é gratificante, em nome da liderança do PSDB, apoiar esse projeto de Vossa Excelência, que é do Partido dos Trabalhadores, e do projeto do deputado Benício Tavares, que é do PMDB. Isso sim, senhor presidente. Aqui hoje, de fato, está criado o pacto ético que eu sempre defendi. PT unido ao PMDB, em defesa de vocês, moradores dos assentamentos. Este é o verdadeiro pacto ético. E esta Câmara dá uma lição de maturidade a Brasília, ao país, colocando os interesses da população acima, inclusive, dos interesses político-partidários. Vocês, moradores de Samambaia, meu abraço afetuoso. Moradores de Santa Maria, moradores de São Sebastião, moradores do Paranoá, de Sobradinho 2, de Recanto das Emas, de Planaltina, de Brarlândia, de Ceilândia e de Riacho Fundo. Hoje é o dia do resgate do trabalhador. Hoje é o dia que a Câmara Legislativa vai ao encontro do povo do Distrito Federal. E aí, esta Câmara entrará para a história como a Câmara que dá exemplo de patriotismo, dá exemplo de civismo, unindo o povo do Distrito Federal através dos seus deputados. Parabéns, deputado Magela. Parabéns, deputado Benício Tavares. Parabéns, moradores dos assentamentos. Vocês são vitoriosos. Vocês hoje têm a vitória, mas agradeço a vocês. Em primeiro lugar, a Deus e a união e a mobilização de vocês que souberam lutar. Parabéns, povo dos assentamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, moradores aqui presentes de Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Paranoá, Sobradinho 2, Recanto das Emas, Planaltina, Braslândia, Ceilândia e Riacho Fundo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aqui o deputado Geraldo Magela, juntamente com o Benício Tavares e outros, que hoje essa casa, de uma vez por todas, vai resolver a situação dos moradores dos assentamentos. Essa luta é uma luta antiga. Nós, há muito tempo, antes mesmo de termos representação nessa casa, nós já tínhamos preocupação com a questão dos lotes adquiridos por terceiros, ou seja, lotes comprados, com a situação dos lotes, com a regularização dos lotes de um modo geral. E isso nós tentamos
Diversas vezes tivemos grande movimento com a Associação dos Lotes Repassados de Samambaia, na casa do governador Roriz, aqui nessa Câmara Legislativa, visitando na época o presidente dessa casa, que era o Benício Tavares, o Edmar Pirineus também, no sentido de encontrarmos uma solução para essa questão da regularização dos lotes. Mas isso passou-se os tempos e nada aconteceu. Mas nós não calamos na luta, na defesa de resolver a situação dos lotes adquiridos por terceiros. E eu quero dizer, senhor presidente, que em todo o assentamento, provavelmente 50% ou mais desses lotes estão irregular, ou seja, foram adquiridos por terceiros, e não há nenhuma, até hoje, solução do governo. Até porque a lei orgânica diz o seguinte, que o governo só poderia regularizar, doar ou vender após 10 anos de uso. E nenhum assentamento tem 10 anos de uso, portanto, essa proposta ficou inviabilizada. Mas hoje, com a emenda apresentada por Vossa Excelência, que modifica a lei orgânica, nós temos certeza que essa proposta será aprovada. É mais uma vitória dos moradores dos assentamentos, daquelas pessoas indefesas, daquelas pessoas que lutam anos e após anos para a regularização do seu lote. E hoje essa proposta vai ser regularizada. Nós nunca nos calamos a respeito desse assunto. Sempre estivemos na defesa, no combate, imensas propostas, já apresentamos essa casa no sentido de encontrarmos um caminho para que essas pessoas pudessem ter um pouquinho de dignidade. Hoje a situação é mais calma. Mas antes, no passado, todo dia, tinha um fiscal da X na casa sua, na nossa casa, dizendo, você perdeu o lote. E isso atormentou a vida de milhares e milhares de famílias. Mas esse pesadelo acaba hoje, se Deus quiser, com a aprovação dessa proposta. Portanto, eu quero parabenizar essa casa. Quero parabenizar vocês que saíram dos seus lares, que vieram aqui lutar, reivindicar um direito que é justo, que é sagrado, que é a regularização dos vossos lotes. Parabéns a vocês, a todos os moradores. Nós temos a certeza da convicção dessa proposta ser aprovada ainda hoje. Senhor presidente, por isso, eu quero desejar, dizer que o meu voto não precisa nem ninguém pedir, porque eu estou comprometido com essa causa, com essa questão dos assentamentos. Então nós vamos aprovar, vamos votar sim, com certeza. Mas, senhor presidente, eu queria também dizer aqui uma coisa importantíssima. Nós temos a questão aqui dos trailistas das cidades satélite. Eu tenho denunciado diversas vezes aqui nessa Câmara o absurdo que os administradores têm colocado essa situação. O governador deu autoridade para os administradores taxar, ou seja, estipular a taxa de ocupação. E por incrível que pareça, tem administrador cobrando R$300, R$350 pela ocupação de um trailista. Isso é um absurdo, é inadmissível. E nós apresentamos projeto de lei já baixando isso. Nós vamos limitar isso para 2 UPDF, porque hoje está estipulado mais ou menos em 9 UPDF. E isso nós não podemos deixar. Essa casa não pode deixar que isso continue. Eu quero citar o exemplo. Nós temos em Samambaia um trailista que paga R$200 pela ocupação de um trailer. Ele vende, só para resumir, senhor presidente, ele vende milho verde. O milho verde custa R$1. Portanto, 200 milho verde que ele vender, vai ter que para pagar a taxa de ocupação. Isso não é correto. Há de convir comigo, isso não é justo. E nós queremos limitar isso. E nós entendemos que a proposta certa, o mínimo que um trailista deveria pagar, ou seja, o máximo seria R$20, R$30. Não mais do que isso. Portanto, eu quero deixar aqui o nosso apelo, o nosso repúdio, que isso tem que mudar. Nós vemos aqui o Cruzeiro, o administrador baixa uma portaria, cancelando todas as concessões de trailista.
E aonde esse pessoal vai ganhar o seu pão? Como é que ele vai sustentar a sua família? Por isso eu quero parabenizar o sindicato aqui dos trailistas, que vocês estão na luta, mas também lute contra as taxas altíssimas que está sendo cobrado. Parabéns a todos vocês, muito obrigado, senhor presidente, e até a vitória final da aprovação, da regularização de todos os lotes dos assentamentos. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Luiz. Pela ordem. Eu solicito que seja transcrito nos anais desta casa o artigo de autoria do deputado José Edmar Cordeiro, sob o título O Sacoleiro